Olá, tudo bem com vocês? E aí, voltando aqui, vamos falar um pouquinho das duas perguntinhas que foram colocadas lá no grupo, né? Da ciclicidade e da menarca. É, se vocês repararam, eu apenas que eu me recordo, apenas uma pessoa colocou que foi medicada na menarca. Interessante isso, né? Por que, que a menarca ela não é patologizada enquanto a menopausa é, né? É a primeira coisa que a gente precisa começar a prestar atenção, tá bom, gente? A menarca, ela vem cercada de muitas coisas. Aí eu diria assim que as pessoas que estão mais na minha geração talvez tenham sofrido um pouquinho porque não tinha muito essa coisa da mãe contar, né? Hoje a gente é mais aberta e lindo as meninas que têm o ritual, né? Não importa como é esse ritual, é um ritual que precisaria ser feito mesmo para todas. E é um ritual que não deveria existir só na menarca, ela deveria existir em todas as fases e na menopausa também, né? Então, eu perguntei da menarca por causa disso, para primeiro lançar essa primeira pergunta. Por que que na menarca a gente não é patologizada, né, como ser estranho, e na menopausa a gente é? São apenas ciclos, né? É um ciclo maior do que o nosso ciclo mensal, né? A vida é cíclica, a vida é de ciclos, né? Começo, meio, fim, nascimento, morte, primavera, verão, outono, inverno, manhã, dia, manhã, tarde, noite. A vida é cíclica, né? E o corpo da mulher é psíquico, né? Ele durante um mês, ele passa por 4 ciclos diferentes. E esses ciclos mostram muito sobre nós. Uma das grandes fontes de autoconhecimento é a gente começar a ter noção desses nossos ciclos. Isso a gente faz através da mandala lunar, né? Eu não sei se vocês têm conhecimento da mandala lunar, mas a gente pode estar vendo aí. Eu não tive a oportunidade de, na minha fase de menstruação, ter contato com a mandala lunar. A minha menstruação era muito problemática e eu suprimi a minha menstruação por muitos anos. Aliás, é isso que faz os contraceptivos, tá bom? Eles impedem os seus ciclos, né? Então, a mulher que faz uso de contraceptivos, de anticoncepcionais, ela não tem ciclos, ela não tem noção dos ciclos dela. Eu comecei a ter noção dos meus ciclos depois da menopausa, quando uma pessoa que eu honro muito me atentou que depois da menopausa a mulher começava a ter os ciclos da lua. E aí eu comecei a prestar atenção nisso. E realmente, total, me fez total diferença na minha vida, né? O que é os ciclos? É isso mesmo. O momento que a gente está mais introspectiva e o momento que a gente está mais externa. E a gente vai circulando por aí. Enquanto menstrua, esses ciclos são ditados pelos nossos hormônios. Depois que a gente não menstrua mais, esses ciclos são ditados pela lua externa. A gente pode estar vendo aí de quem tiver interesse da gente entender melhor isso, tá bom? Então, assim, mas que fique claro aqui que a questão da mulher ter um corpo psíquico é o que faz ela ter um corpo mais saudável do que o homem, né? Porque ela trafega e ela limpa o seu próprio corpo, né? Então, uma das primeiras causas que a gente precisa ressignificar sobre a menopausa ser algo muito difícil é exatamente isso. É começar a acreditar
às vezes desde a menarca, durante todo o nosso processo de ciclo menstrual e na menopausa, que o corpo da mulher não é normal, que o corpo da mulher vem com defeitos, né? Ela vem com defeito porque sangra, porque tem cólica, porque dói, porque não sei o que lá, depois na menopausa porque dá calor, porque dá isso, porque dá aquilo. A gente precisa aprender a olhar esses ciclos e a respeitar a biologia do nosso corpo. É a cronobiologia, né? Nosso corpo tem um tempo e esse tempo a gente passa, na verdade, a gente passa mais tempo da nossa vida não menstruando, presta atenção nisso. A gente passa um tempo menstruando e a maior parte da nossa vida, hoje como o ser humano vive mais tempo, a gente passa muito mais tempo da nossa vida não menstruando. Então, a gente precisa parar de acreditar que o não menstruar é anormal, é uma doença, é algo ruim. Não é. Faz parte de um ciclo. Um ciclo, somente um ciclo que chega ao fim. E a gente parte para outro ciclo. Então, dentro da Ayurveda, que é uma ciência que eu gosto bastante de estudar e de usar, eles colocam bem essa questão da transição e de aceitar esse envelhecimento do corpo, né? É o momento dele. A menopausa, ela tá aí numa questão de que o nosso cérebro, de que o nosso corpo, eles vão se ajustar novamente a essa mudança. Na menarca houve um ajustamento. A gente estava lá, criança, todas felizes, brincando. De repente vem a menarca. Com a menarca, a gente passa um período aonde o nosso corpo, o nosso cérebro vão se ajustando a tudo aquilo. Então, por isso que é o fluxo intenso, dores, dor de cabeça, dor de cólica, dor disso, dor de aquilo, né? Na verdade, não é uma questão de medicação. Não tô criticando ninguém aí que foi medicada, não é isso, gente, tá? Mas, na verdade, não é uma questão de medicação. É uma questão do corpo estar se habituando àquilo. A mesma coisa acontece na menopausa. O nosso cérebro, na verdade, ele vai se adaptar àquilo. Não é que a gente precisa, porque agora para de produzir estrógeno e eu vou morrer porque meu corpo parou de produzir estrógeno. Não, eu vou passar por um período de transição aonde o meu corpo vai se acostumar e se readaptar. É por isso que se acontece um monte de coisas que se passam aí quando a gente chama de sintomas. Então, do mesmo jeito que muitas vezes a gente olha como na menarca como algo natural, a gente precisa olhar agora também como algo natural, tá bom? Então, é óbvio que a gente não vai voltar a ter o corpinho de 30 anos, né? A gente não vai ter as mesmas disposições, a gente vai ter nada disso. Muita coisa muda. Não vou entrar no mérito aqui de reposição hormonal ou não, porque eu não tenho essa capacidade de estar falando sobre isso. Eu, Cláudia, pelo que eu leio, pelo que eu estudo, pelo que eu busco na minha vida, não, eu não faço reposição hormonal porque eu acredito nisso. O meu cérebro está se adaptando à nova forma desse meu corpo agir. Ele não precisa, né? Colocar hormônios, repor hormônio é ficar mantendo uma coisa da qual meu corpo já não produz mais. E todo medicamento, tudo que eu coloco no meu corpo, ele acaba embutindo, né? Vai dando um embotamento no meus ciclos, na minha fase, no meu corpo cíclico, mesmo que esse ciclo passa a ser externo. Eu continuo ficando embotada, né? Parece que a mulher, ela perde um pouquinho a percepção dela, ela perde um pouquinho essa coisa, esse poder dela, né?
Um poder que sim, né, pela própria Ayurveda, eles colocam a questão do útero, né? O útero é uma estrutura energética e física primordial. Olha que lindo, né? Chama Ione. Ione vem da medicina ayurvédica. É estrutura energética e física primordial. É a origem de tudo. Não existiria mundo se não existisse útero, né? Então, essa é a grande importância da nossa vida. A gente precisa olhar para isso de uma forma mais amena, mais real. Lembrando que a gente conversou aí um pouquinho no grupo sobre as questões que foram colocadas para a gente e a gente precisa derrubar esses padrões, né? A doença, ela se inicia daquilo que a gente pensa. E se a gente pensa que o nosso corpo é defeituoso, é anormal, a gente vai olhar como as coisas sendo anormais, tá bom? Então vamos prestar um pouquinho de atenção nisso. Então, assim, ó, o que a menopausa traz pra gente? E que talvez a gente precise pensar também nisso, né? A menopausa, ela é o tempo aonde quanto menos, pra gente ter menos sintomas da menopausa, a gente precisa mudar muitas coisas, algumas coisas, não muitas coisas na nossa vida. Uma delas, primeiro, é desacelerar. Por isso que é sim a fase da anciã. É a fase onde a gente precisa desacelerar. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo de parar de criar filhos externos e começar a gerar os filhos internos? Então, é neste momento que a gente começa a cuidar de nós, a olhar para nós com mais carinho e a desacelerar, a alimentar o sono, a criar uma rotina de sono, a mudar a nossa alimentação e a trazer para a nossa vida mais atividade física, porque a gente agora precisa sim trabalhar os músculos. Os nossos músculos serão muito importantes daqui para frente, tá bom? Então aí, uma diquinha. O pessoal ficou pedindo dica. Eu comecei a ter dores muito ruins, mas muito ruins mesmo. Duas coisas da menopausa que começaram a me deixar bem incomodada eram dores articulares, principalmente ombro. Eu não conseguia levantar meu ombro, isso aqui eu não fazia de jeito nenhum. Eu não conseguia mais fazer atividade física, eu não conseguia mais ir para academia, não conseguia fazer nada, eu tinha muita dor no ombro. Gastei fortunas com fisioterapia, acupuntura, milhões de coisas, não que não me ajudavam muito, mas eram muito paliativos. Passava dor e a dor voltava, passava dor e a dor voltava. E outra coisa que eu tive muito intensa e que me preocupou bastante foi a névoa mental. Então eu estava falando com as pessoas, de repente eu parava, porque eu não sabia mais o que eu estava falando. Então, isso com paciente, assim, foi um caos. Sorte que eu dou risada bastante das coisas, eu dou risada da minha cara, eu dou risada da minha situação, e aí eu falo assim, gente, o que eu tô falando que eu não sei? Era bem assim, eu falei, o que eu tava falando que eu não sei? Esqueci. Assim, simplesmente sumia tudo da minha cabeça. Eu olhava para as pessoas e falava assim, nossa, o que eu tava falando? E isso a névoa mental foi a que mais me preocupou. Né? E aí eu fui atrás do que estava acontecendo, fui entendendo todo esse processo do cérebro, inclusive das articulações. Sim, eu tomei um fitoterápico para me ajudar. Na verdade, é um fitoterápico de amora, folhas de amora, é uma tintura de amora que eu faço para mim mesma e que é para auxiliar na menopausa. Mas a maior mudança na minha vida foi a minha alimentação. Então, a partir do momento que eu realmente
fui mudando a minha alimentação. Fui tirando uma série de alimentos inflamatórios. Fui entendendo um pouquinho essa questão do que meu corpo está precisando neste momento. Eu não sinto a menor dor em nada. Eu não tenho absolutamente nada. De verdade. A névoa mental simplesmente se dispersou. Não existe mais névoa. Meu cérebro tá, ó, a 1000 por hora. Muito bom. Os meus ombros firme e forte. Não tenho nenhum problema mais articular. Não tenho dor. Não tenho indisposição nenhuma. Nenhuma. De verdade. Depois que eu arrumei a alimentação, eu parei de tomar a tintura de amora, né? Então, assim, eu não vi mais necessidade e realmente eu não percebi nada assim que voltasse atrás e que realmente me abalasse, né? Então, gente, o grande segredo aí é a gente cuidar da gente. Por que eu falo tanto do ressignificar, né? Porque muitas vezes a gente não vai acreditar, né? A gente duvida que só uma alimentação resolve os nossos problemas. Sim, a nossa doença começa, qualquer doença na nossa vida, se a gente for pensar, começa com aquilo que a gente põe pela boca, né? Aquilo que entra pela boca. E depois, aquilo que entra pela nossa cabeça. Então, é muito importante que a gente comece a ressignificar algumas coisas. Eu quero que vocês coloquem aí no grupo exatamente questões pertinentes ao que eu falei agora, tá bom? O que vocês acreditam? Se vocês não acreditam nisso, não tem nenhum problema quem quer dar diquinha assim, ó, tem uma colega aí, nossa, Cris, ela vai colocar aí no grupo uma pessoa que faz tintura para menopausa, quem tiver a fim de comprar, fica à vontade, não tenho nada contra, não é nada disso, a gente está aqui para ajudar uma outra e as coisas podem fazer bem para uma ou para outra. Mas o que eu quero falar para vocês é que assim, ó, independente da gente ter reposição hormonal, independente da gente tomar tintura, independente da gente... Existem coisas que são importantes, muito importantes. Uma delas é a nossa alimentação, o nosso sono e a nossa atividade física. A outra é a gente parar de achar que o nosso corpo tem defeito, que a gente tem defeito e que a gente não está servindo mais para nada. Então, a gente não tem que correr atrás da juventude, a gente tem que correr atrás da sabedoria, tá bom? Fica essa dica aí. E eu espero vocês fazendo esse grupo bombar aí de perguntas, de comentários, de trocas, tá bom? O grupo é para isso, gente, é pra gente falar. É pra gente falar, tá bom? Beijos! Até mais!